Podemos dar início à gravação. Ivanise, por favor, está nos ouvindo? O som está baixo. Iniciou, doutor João, pode iniciar. Só um minutinho, deixa eu começar. Nós estamos ouvindo bem aqui, viu, doutor João? Está funcionando. Inclusive, a câmera está bem nítida, hein, doutor João? Não estou encontrando o ícone dos... Ah, pera, achei. Alô? Estão me ouvindo? Sim. Ah, agora tá bom. Ou então melhor, vou reiniciar então, né? Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar inicialmente o nosso corregedor-geral, Dr. Montaurício Guete de Souza. Quero saudar também nossa ilustre secretária, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, em nome de quem saúdo os demais integrantes deste egrégio colegiado. Saúdo os nossos eficientes funcionários e todos aqueles que estejam participando desta reunião. Desejo uma boa reunião a todos. Doutora Tatiana, o quórum está confirmado, né? Sim, o quórum está confirmado. Todos receberam a ata da reunião anterior. Podemos dispensar a leitura? Bem, acredito que podemos passar as comunicações, não é? Eu, como presidente, comunico essa primeira reunião em que estou interinamente exercendo a Procuradoria-Geral enfim, procurarei desempenhar da melhor forma possível. Agora são as comunicações dos conselheiros, doutora Tatiana? Sim, se for, a ata foi aprovada, né? Todos aprovam a ata? Isso. Pois não. Então, é a comunicação dos conselheiros, iniciando pelo doutor Jurandir, hoje. Pois não. Então, com a palavra, o doutor Jurandir Marsura. Tá. Boa tarde a todos. Cumprimento o nosso presidente, doutor João Machado de Araújo Neto, nosso corregedor-geral, doutor Montaurício Guete de Souza, nossa secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, em nome de quem cumprimento os demais membros deste egrégio colegiado. Desejo a todos uma boa reunião. Não tenho comunicação a fazer. Obrigado, doutor Jurandir. Agora passo a palavra à doutora Tatiana Bicudo. Excelentíssimo senhor procurador interino, doutor João Machado, excelentíssimo senhor corregedor, doutor Montaurício Guete, excelentíssimo decano em exercício, doutor Jurandir, uma pessoa de quem eu peço vênia para cumprimentar todos os demais. Também não tenho comunicações nessa sessão, desejo a todos uma boa reunião. Obrigado, doutora Tatiana. Passo a palavra ao doutor José Carlos Bonilha. Senhor presidente, colegas de colegiado, funcionárias, servidoras e servidores e aos que nos acompanham, eu desejo uma boa tarde e uma ótima reunião. E inicio a minha modesta intervenção recordando que na sexta reunião ordinária, o conselheiro Antônio Carlos da Ponte apresentou uma proposta
de súmula, por meio da qual se dê legitimidade concorrente ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, juntamente com as câmaras de coordenação e revisão do Conselho Superior do Ministério Público Federal, para as questões atinentes à matéria eleitoral. Notícias de fato, representação, procedimento preparatório eleitoral e recurso. Essa proposta foi apresentada e, evidentemente, a edição de uma nova súmula nos termos vazados pela apresentação do conselheiro da Ponte implica a revogação imediata da súmula 43, hoje vigente neste colegiado. Mas, a despeito da sua apresentação, ela não foi colocada como determina o regimento interno, no seu parágrafo 1º do artigo 209, na sessão imediatamente posterior, que foi a sessão passada, ocasião na qual eu me manifestei favoravelmente. Muito embora o conselheiro Antônio Carlos da Ponte, de forma justificada, estivesse ausente, eu não vi razões para deixar de ser conduzida e submetida à apreciação de todos. Portanto, na sessão que ora se inicia, eu reitero a minha manifestação em apoio à edição dessa nova súmula para se conferir legitimidade concorrente ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. Um outro tema que me parece deva ser tratado diz respeito às portarias que foram publicadas no Diário Oficial do último sábado, por intermédio das quais houve a cessação da designação da doutora Juliana Lourenço Ballerini Magalhães, promotora que estava designada para prestar assessoria no Conselho Superior do Ministério Público, a quem eu quero cumprimentar pelos serviços prestados e louvar a sua atuação. Mas, na mesma ocasião, o Diário Oficial trouxe uma outra portaria designando a doutora Mariana Moura Gonçalves para integrar os quadros de assessores deste colegiado. E eu preciso ressaltar que seguramente, estou seguro e convicto disso, a doutora Mariana preenche, evidentemente, todas as qualificações para integrar o quadro de assessores. Mas eu preciso também dizer que recebi com estranheza e muita surpresa essa designação, porque devo recordar com todos aqui presentes, nesta reunião virtual, que o Conselho amadurecia e aprofundava uma discussão, ao que eu saiba, num ambiente democrático, a respeito da possibilidade de se devolver promotores e promotoras à atividade fim e dotar o Conselho Superior de assessores analistas jurídicos. Há pelo menos uma parte significativa deste colegiado que assim entende. E, ao que me pareceu, essa matéria ainda não estava suficientemente amadurecida. Nós estávamos a nos debruçar sobre um debate a respeito da pertinência, da conveniência, do cabimento, de termos entre os assessores do Conselho apenas servidores, analistas jurídicos. Mas, volto a dizer, para minha estranheza, temos hoje uma promotora, a doutora Mariana, designada em lugar da doutora Juliana, que teve cessada a sua designação a pedido. Eu quero também lembrar que o procurador-geral não recebe distribuição, o corregedor-geral aqui desse colegiado também não recebe e a secretária também não recebe distribuição. Portanto, somos 8 conselheiros que nos manifestamos em toda a pleiade de procedimentos cuja competência revisora é do Conselho Superior, e me parecia de bom tom que esses 8 conselheiros pudessem exprimir as suas manifestações a respeito desse tema sensível,
Esse tema, aliás, foi objeto de uma das propostas quando compus a chapa que disputou os assentos aqui nesse conselho. Nós levamos à classe uma proposta para que houvesse, paulatinamente, como nós já havíamos debatido, de maneira a não impor nenhum trauma ao colegiado, para que não houvesse, não é, nenhum prejuízo aos serviços prestados ou solução de continuidade, mas nós havíamos iniciado um debate a esse respeito. Debate esse inacabado, ao que me constava, mas agora me pareceu encerrado precocemente pela designação que foi publicada no último Diário Oficial, de sábado, perdão. Eu gostaria também, acaso houvesse num ambiente tanto mais democrático a deliberação pela manutenção de promotores, compondo os quadros de assessores, eu gostaria de conhecer quais os critérios utilizados para a escolha dessa ou desse promotor de justiça. Seguramente há uma quantidade apreciável de colegas promotoras e promotores desejosos de compor a assessoria do Conselho e qualificados tanto quanto, seguramente, a doutora Mariana Moura Gonçalves. Mas eu não conheço, honestamente falando, quais os critérios utilizados e que levaram à designação especificamente dessa nossa colega. Portanto, eu quero aqui cumprimentar a doutora Juliana pelos serviços que foram prestados e louvar a atuação dela. Mas gostaria de trazer esse tema novamente a esse colegiado, porque fui surpreendido com essa designação e gostaria, sim, de saber, com mais clareza, com mais transparência, quais os critérios utilizados para a designação, levando-se em conta que o que não era ainda decisão firmada por esse colegiado, levando-se em conta que devamos conservar promotores na atuação aqui na assessoria do Conselho Superior. Eram essas, inicialmente, as minhas comunicações. Eu agradeço pela concessão da palavra. Muito obrigado, doutor José Carlos Bonilha. Eu passo a palavra agora ao doutor Saad Massum para suas comunicações. Doutor João, parece que a doutora Tatiana está com a mão levantada. Doutor Calil também, acho que ele está antes de mim. Ah, pois não. Então, doutor Calil. Bom, a respeito desse tema, eu primeiramente gostaria de cumprimentar os presentes, mas eu não poderia deixar de me manifestar sobre esse tema, porque fui eu que trouxe esse assunto em reuniões anteriores, e se bem me lembro, o assunto foi relegado por um questionamento posterior, e nesse meio tempo surgiu o afastamento da doutora Juliana, com a necessidade de que, para evitar a solução de continuidade do serviço, houvesse uma reposição. Então, foi dentro desse espírito que foi convidada a nova promotora, e o critério é esse, é convite, é um cargo de confiança, não existe concurso. Os cargos de assessoria são todos assim, todos foram preenchidos dessa forma, na escola superior, na procuradoria, na corregedoria, esse é o critério até então que vem sendo observado, não é? E eu queria saber o seguinte, qual a proposta, então, doutor Bonilha? É cessar a designação da promotora e permanecemos com 4, já que não há outros jornalistas para se trazer? Então, se for essa a proposta, eu gostaria que o senhor colocasse abertamente. Do contrário, como os promotores estão vinculados à secretaria, eu não vejo outra solução a não ser repor a saída de uma promotora que prestava um serviço e presta um serviço relevante a esse conselho, para evitar a solução de continuidade, tudo isso no exercício na prestação do serviço público, evitando, assim, sobrecarga aos que permaneceram, que já ameaçavam, inclusive, tomar atitude semelhante diante da diminuição do quadro e do acervo enorme de serviço que existia. Então, não há falta de transparência, não há surpresa nenhuma, esse assunto foi
trazido várias reuniões, foi relegado pelos senhores para uma discussão posterior. Agora, não é possível esperar indefinidamente a saída da doutora Juliana e a necessidade de se evitar que o serviço, que é relevante, que é importante, continue sendo prestado. Então, a respeito do tema, eram essas minhas ponderações e agradeço a atenção. O senhor me indaga a respeito de qual é a proposta. A proposta foi claramente apresentada na reunião na qual nós iniciamos esse debate. Era a substituição de promotores e promotores por analistas. Cogitou-se até a possibilidade de designação de mais de um analista em substituição à cessação da designação de um membro, não é? O início desse debate ocorreu dessa forma. Imaginávamos, para que não houvesse solução de continuidade, que na medida em que fosse cessando a designação de membros do Ministério Público, essa assessoria fosse suprida por analistas, devolvendo-se os membros à atividade fim e dotando o quadro de assessores do Conselho apenas com analistas. Essa foi a proposta que me parece que é do conhecimento inequívoco de todos aqui. Essa deliberação não foi tomada. Ao que me pareceu, nós tínhamos iniciado um debate, havia até, para que não houvesse a cessação imediata, acaso se entendesse pela manutenção apenas de analistas jurídicos, havia até a proposta alternativa de que, à medida em que fosse cessando a designação de membros, nós fôssemos repondo com analistas. Nenhum promotor teria cessado a sua designação imediatamente. Mas na medida em que acontecesse o que aconteceu com a doutora Juliana, ao invés do cargo ser suprido ou reposto por membro, fosse de maneira a prestigiar os analistas jurídicos. Essa foi a proposta. Aliás, essa é uma proposta que o grupo a que eu integrei na campanha apresentou. Esse debate começou antes da posse. Esse debate começou com a classe, quando nós estávamos ainda em campanha, chapa, legitimidade e compromisso com o Ministério Público, e foi uma proposta que veio da nossa campanha para uma sessão do Conselho Superior. Portanto, em resposta à indagação que o senhor me faz, eu digo, a proposta é essa. Paulatina e gradativamente poderíamos suprir as saídas dos membros, repondo-se com analistas jurídicos. Era essa a maneira. Só que não existem analistas, doutor Bonilha. Não tem analistas para repor. Então, eu pergunto, dentro dessa situação, o que fazer? Essa questão de ausência de analistas, eu gostaria de ter um pouco mais de informação a esse respeito, evidentemente dando todo o crédito à palavra que o senhor apresenta. Mas se nós passássemos para o segundo estágio da discussão, chegando-se à conclusão que não é o caso de trazer analista, porque, como o senhor acaba de afirmar, inexistem analistas, o segundo tópico do meu questionamento é o seguinte: quais os critérios utilizados para a designação de fulano ou fulana de tal? O senhor me disse que o critério é convite. Desculpe, convite não é um critério. Eu gostaria de conhecer verdadeiramente os critérios que levaram à conclusão, segundo a qual é a doutora Mariana a pessoa indicada a ser designada. Essa é a questão. Para cargo de confiança, convite ao critério. Isso foi exercido, inclusive, na diretoria-geral. Para todo cargo de confiança... Diretoria-geral é assessoria do procurador-geral. No organograma do Ministério Público, nos órgãos do Ministério Público, a diretoria-geral está inserida numa subprocuradoria, que, por sua vez, é um braço da Procuradoria-Geral. O Conselho Superior do Ministério Público é outro órgão da administração superior que não se confunde com a assessoria do Procurador-Geral de Justiça, como o senhor certamente bem sabe. Sim, mas e qual é o critério para se convidar os assessores da diretoria-geral? Foi feito um concurso, foi feito um certame, ou foram convidados pessoas de confiança que poderiam desempenhar aquilo? É o mesmo critério, doutor Bonilha. Eu acho que eu estou com a palavra. Doutora Tatiana, com a palavra. Doutora Tatiana, com a palavra. Perdão. Pois não.
Em relação ao primeiro tópico que o senhor colocou, doutor Bonilha, da sua proposta de protocolado da súmula, o doutor Ponte, ele mesmo fez essa proposta de encaminhamento da questão, e como a pauta já havia sido encaminhada à publicação, foi incluído num tema extra-pauta que eu acho que o doutor Ponte vai nos apresentar a seguir nas discussões. Em relação à nomeação da doutora Mariana, não havia, eu consultei, esses novos analistas não assumiram, e a gente não podia dar a descontinuidade no serviço, são inúmeros os procedimentos que chega, foi feito convite sim, o colega tem que ter mais de 10 anos, inúmeros colegas foram convidados, que têm uma destacada atuação nessa área de improbidade, e ninguém aceitou. Ora porque está acumulando, ora porque está no eleitoral, enfim, não me parece que haja tanto interesse assim em se ocupar um cargo de assessoria nos dias de hoje, como não foi diferente em outras gestões. É muito difícil o colega se dispor a fazer isso. Mas foi um convite pelo serviço, excelentes serviços que ela atua nessa área de improbidade na comarca dela. E foram feitos outros tantos convites antes de chegar a ela. Fato é que a doutora Juliana não tinha mais como ficar. Desde o ano passado, ela já vem pedindo para sair. A outra gestão conseguiu com que ela ficasse até nessa gestão, e por isso ela me pediu que até o dia 15 de março houvesse a liberação dela por questões de saúde e outras tantas. E para fim de não ficarmos ainda com mais sobrepeso nos promotores que já estão aqui, e que os procedimentos são, pelo menos por semana, 70 a 90 procedimentos para cada um deles, não acho razoável que se impinja mais serviços a ele, foi chamado a colega. E não houve aposta desses novos analistas. Então, essa questão nem se colocava. De mais a mais, nós anteriormente discutimos a necessidade de se manter uma política institucional, né, e os promotores nos auxiliam nisso, nesse tamanho o serviço. O senhor mencionou aqui que são só 8 conselheiros, então o senhor entende que só os senhores devam opinar sobre esse tema, mas eu acredito que eu, procurador e corregedor, também temos oportunidade de opinar sobre todos os temas. E nesse sentido, com a ausência do doutor João, eu já convoquei a doutora Joang, que é a suplente, e ela disse que está em gozo de licença-prêmio. E assim será convocado o doutor César Dario, também para dar continuidade ao serviço público. Então, eu gostaria só de esclarecer que essa secretaria não está omissa em relação à questão da distribuição do serviço e nem da administração do conselho. São essas as palavras que eu gostaria de esclarecer. Eu gostaria de também de pontuar alguma coisa. Esse assunto realmente dos promotores e analistas, eu lembro que nós tivemos conversas, debates, e realmente são muito respeitáveis os argumentos do Dr. Bonilha e daqueles que, em ocasião anterior, também se manifestaram. Mas eu me recordo que o assunto não foi decidido, quer dizer, o que se convencionou na ocasião foi de aguardar, enfim, mais para frente, enfim, deixar que o assunto amadurecesse, e eu creio que as ponderações do Dr. Calil também devem ser acolhidas nesse sentido. Não houve uma decisão definitiva, e para evitar a solução de continuidade na relação de assessores, eu creio que não havia outra alternativa a não ser, com todo o respeito ao Dr. Bonilha, a posição dele, mas eu acho que não havia outra alternativa senão dar continuidade até que se chegue a um consenso futuramente. Inclusive, naquela ocasião, eu pessoalmente me manifestei no sentido não de reduzir o número de promotores, mas de manter o número e aumentar o número de analistas, sem dúvida, mas no momento oportuno. Bem, posso prosseguir? Agora, pois não. Doutor Saad, agora. Doutor Saad, né? Tá com a palavra, doutor Saad.
Boa tarde a todos. Cumprimento inicialmente o presidente desta sessão, Dr. João Machado, sempre uma honra, uma alegria atuar com Vossa Excelência. Cumprimento também o senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. Mutauri. Cumprimento a secretária deste conselho, doutora Tatiana. Cumprimento também o Dr. Marco Antônio Ferreira Lima, o Dr. Jurandir Marsura, Dr. Antônio Carlos da Ponte, Dr. José Carlos Bonilha, Dr. Antônio Calil Filho e Dr. Pedro de Jesus Giuliotti. Eu ouvi atentamente as exposições colocadas a respeito dessa designação, não há dúvida, em campo as palavras do Dr. Bonilha, compreendo também o que foi colocado pelo Dr. Calil Filho, pelo Dr. João Machado, doutora Tatiana, de que isso foi feito para evitar uma solução de continuidade, foi feito, ou seja, o debate não está encerrado, isso foi feito para evitar, como dito, né, diante do excesso de serviço, evitar essa solução de continuidade. O debate é óbvio que não está encerrado, e me parece que, como há dúvida a respeito da proposta, se foi, eu quero, então, fazer a proposta, fica feita a proposta aqui, verbalmente, para consignando-se na ata a minha proposta, para deliberação nos termos do regimento interno, para colocação e votação na próxima reunião, a cessação da designação dos promotores de justiça que atuam junto a este Conselho Superior do Ministério Público, reconhecendo, obviamente, o excelente trabalho desenvolvido por todos eles, mas a questão é de interesse público. A questão é para evitar que essa defasagem dos quadros existentes na atividade fim seja aprofundado, o que não é bom para o interesse público. Então, fica aqui formalmente feita a proposta para a cessação da designação dos promotores e promotoras de justiça que atuam junto a este Conselho, e designação ou convocação, não sei qual é o ato, aí, questão do Procurador-Geral de Justiça, e convocação de analistas jurídicos para o auxílio técnico-jurídico às atividades, especialmente elaboração de minutas, de peças, pareceres, ou seja, o que já vem sendo feito pelos analistas em relação a todas as demais áreas, com exceção do patrimônio público. Então, fica aqui feita formalmente a proposta, nos termos do regimento interno, para deliberação na próxima sessão, como determina o regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público. Eu também não entendi os critérios, não consigo entender. Se o critério é confiança, eu questiono, confiança de quem? Nós somos os julgadores. Eu não posso julgar com alguém, embora tenha todo o respeito, admiração, obviamente, mas esse não é um critério. Confiança não é um critério, mesmo porque não é da minha confiança, e sim confiança de outro ente que atua nesse colegiado, o que não me parece correto também. Então, fica aqui feita essa proposta, e também aqui ouvi também a doutora Tatiana falar que está convocando também os suplentes, que são a doutora Juang. Eu confesso que eu não entendi por que está convocando os suplentes, mas eu vou deixar aqui. Para esclarecer, doutor Saad, nos termos do regimento interno, acima de 30 dias de ausência de um de nós, o suplente é convocado. Como o doutor João assumiu o cargo de Procurador-Geral de Justiça, tem que ser convocado o suplente que foi eleito pelo órgão especial. A primeira suplente, a doutora Juang, ela já foi convocada, porém ela se disse impossibilitada de assumir questões de licença-prêmio. O segundo suplente pelo órgão especial é o doutor César Dario, que será o próximo a ser convocado.
É por isso que foram... Ainda não se passaram 30 dias, né? Mas se passarão, ele ficará 30 dias no cargo do... Certo, mas então essa convocação seria para depois desses primeiros 30 dias. Seria para preencher esse espaço, porque ele ficará até o dia 9 de abril afastado. Ele fica afastado mais de 30 dias. Ele fica afastado entre 9 de março, que foi quando ele assumiu o cargo de procurador-geral em exercício, ao dia 10 de abril, quando o procurador, então, retorna para o cargo dele. E o doutor César Dario aceitou, doutora Tatiana? Então, esse é o próximo passo, porque a doutora Joang comunicou por e-mail e agora eu vou fazer a segunda convocação. Se ele não aceitar, como é que faz? Uma nova eleição no colégio? Não sei, daí nós precisamos ver como é que faz, eu não sei. No regimento interno não está dizendo sobre isso. Bom, tudo bem. A minha fala principal era essa, era encampar também o que foi dito pelo doutor Bonilha, compreendendo, obviamente, como já consignei, essa atuação para que não haja solução de continuidade, mas fica aqui formalmente feita a proposta. É uma proposta objetiva e bastante simples, e com base no interesse público, não é? Diante do desfalque, e que esses promotores sejam encaminhados à sua atividade fim, considerando também... então, ela é bem objetiva. É cessação da designação dos promotores e convocação ou designação de analistas para atuar também na área de patrimônio público, e, desde logo, já afianço, já conversando com várias promotorias e promotores, há diversos analistas que gostariam, e muito, de atuar neste Conselho Superior e que já atuaram por vários anos em promotorias do patrimônio público. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa sessão a todos. Muito obrigado, doutor Saad. Agora transmito a palavra ao doutor Pedro de Jesus Julião. Som. Perfeito. Boa tarde a todos. Na pessoa do nosso presidente, doutor João, saúdo todos os demais membros deste egrégio colegiado. Saúdo também os promotores e promotoras que nos assistem e nossos zelosos funcionários. De minha parte, eu também compartilho com o posicionamento do colega Bonilha e com a proposta do conselheiro Saad. De fato, o tema estava sendo discutido por esse colegiado e não havia uma decisão sobre a postura a ser tomada. Convocar 3 analistas ou designar um outro promotor de justiça. Essa nossa discussão, nós estávamos ainda discutindo que caminho tomar, né? Não havia um posicionamento do colegiado a respeito da postura a ser tomada. Então, acredito que antes da convocação da douta promotora de justiça, que neste momento saúdo e desejo sucesso a ela na nossa atividade, na nova atividade, deveríamos ter sido ouvidos, se não numa reunião formal, mas nos diversos canais de comunicação, né? Bastaria uma mensagem: colegas, diante da urgência da situação, estou convocando uma promotora de justiça. O assunto, de fato, não foi encerrado, mas a situação é urgente. Bastaria que fôssemos comunicados, e nós somos surpreendidos, né, com a publicação no Diário Oficial. Não recebemos qualquer tipo de informação. Era urgente, precisava de uma promotora de justiça urgente. Ok, mas por que nós não fomos avisados, né? Numa simples comunicação, né? Aí nós tivemos, nós, membros do Conselho, ficamos informados que uma colega foi convocada para trabalhar no Conselho através do Diário Oficial. Me parece que isso não é... Eu respeito a doutora Tatiana, o doutor Calil, eu acho que a situação era urgente, mas o que custava nos ter avisado, né, para que a gente não fosse surpreendido perante o Diário Oficial. Era essa a minha manifestação, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Juliotti.
Eu passo a palavra ao doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Sua palavra, doutor Marco. Senhor presidente, digno procurador-geral, hoje em exercício, fazendo as saudações de estilo, e em quem peço para fazer a saudação a todos os demais colegas, digno corregedor, digna secretária e demais colegas de conselho. Digna secretária, digno secretário, vice-secretário, fazendo como minhas as palavras apresentadas por todos os colegas aqui presentes, me parece que a questão ainda não estava devidamente amadurecida. E muito embora tenhamos como cerne, tenhamos como suporte para essa surpreendente designação, e fazendo minhas as palavras que foram trazidas de novo pelo Dr. Bonilha e pelo Dr. Giuliotti, Vossa Excelência fez menção de que houve uma dificuldade, porque várias pessoas declinaram no convite para que pudessem compor o quadro de assessoria. E me parece, com todo o devido respeito, que os assessores vão prestar serviços a este conselho. E como foi bem aqui lembrado, aqueles que vão prestar serviços ao Procurador-Geral de Justiça são por ele convocados, são por ele designados. Aqueles que vão prestar serviços à Corregedoria Geral de Justiça, o mesmo acontece. São por eles, pelo corregedor convocado, pelo corregedor escolhidos. No mesmo sentido, a questão referente à diretoria geral. Essa assessoria também procede desta forma. Muito embora nós não tenhamos critérios previamente estabelecidos, e de fato não temos, para que esta escolha seja feita, entendo a necessidade de continuidade dos serviços. Entretanto, como bem Vossa Excelência colocou, houve a dificuldade em se encontrar um colega com as devidas atribuições, ou com os devidos atributos, perdão, melhor dizendo, me errei na expressão, para que pudesse nos auxiliar de forma útil, de forma necessária neste colegiado. Então, se houve essa dificuldade, me surpreende essa designação que ficamos sabendo pelo Diário Oficial, quando poderíamos também ter sido consultados diante dessa dificuldade que Vossas Excelências enfrentaram em relação a esta escolha. De um outro lado, indagaria se esta mesma preocupação houve no que diz respeito à reclamação por um número de analistas, não sei se existentes ou não, não tenho esses dados, conforme teríamos em tese deliberado na sua maioria quanto à necessidade não da designação de 3, mas pelo menos a designação de outros 5, para que pudessem nos auxiliar a despeito da convocação, a despeito da designação de outro promotor, para que nos pudesse exercer a função de assessores. Fica ainda uma outra observação, digna secretária, e também colocando em relação aos demais colegas, a questão referente à convocação de suplência, e quanto à previsão legal expressa nesse sentido, salvo a questão referente ao período que seria superior a 30 dias, e que foi esclarecido ao doutor, ao conselheiro Saad Mazlum, mas honestamente, pelo período e pelo lapso, eu não entendi a necessidade da convocação em relação a esta suplência, e nem mesmo encontrei, muito embora talvez a minha... por ser noviço, por conta do meu pouco conhecimento, que reconheço, embora tenha procurado ler com toda cuidado o regimento, no que a necessidade desta convocação e a forma desta convocação, que aí, no caso, seria uma convocação estritamente legal. Portanto, acompanho a manifestação dos demais conselheiros e vejo com bastante preocupação
não só em relação a isso, como também em relação aos acervos que ficam pendentes, em relação ao afastamento e a forma que esse acervo estaria ou estará sendo redistribuído em relação aos demais conselheiros. De um outro lado, eu não poderia deixar de registrar, me afastando um pouco do assunto, a questão referente ao aviso quanto à irretroatividade no que diz respeito à nova lei de improbidade administrativa e a sua oficialização perante o Diário Oficial, me desculpem o pleonasmo, e a necessidade, e como foi bem aqui trazida, que o fato já seria de conhecimento público, mas que também ficaria relegado, pelo menos foi a minha proposta, de que nós pudéssemos publicar o ato e, eventualmente, proceder à retificação deste ato de acordo com aquilo que pudesse ser apresentado pelos demais conselheiros. E me justifico. Tenho recebido diversos telefonemas de colegas indagando, ou então, ainda que implicitamente, invocando dispositivos da LIA, ainda que implicitamente, não justificando o arquivamento de forma expressa, mas implicitamente utilizando o argumento, talvez até cabendo embargos pela contradição em relação ao que é apresentado, só numa sugestão, diante da impossibilidade legal nesse sentido, até a questão de embargos pela contradição de estar no seu corpo invocando dispositivos da nova lei de improbidade administrativa, entretanto, na sua decisão, se utilizando de argumentos diversos. Então, concito a questão da publicação efetiva deste aviso com as alterações, com aquilo que ficou decidido por este colegiado. Eu gostaria também de mostrar a minha indignação, e eu acho que essa deve ser uma indignação de todo este colegiado, como uma indignação da Procuradoria-Geral de Justiça, como uma indignação do órgão especial, como uma indignação de todo o Ministério Público, não só do Estado de São Paulo, de que vários promotores fizeram esta observação, esta reclamação, desta indignação, assim como também do Ministério Público em todas as suas vertentes, nos níveis estaduais e nos níveis federais, por conta de uma decisão teratológica tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, desrespeitando o artigo 28 na sua forma primária, como na sua forma atual, aonde, por meio de mandado de segurança, determinou que o Procurador-Geral de Justiça fizesse a revisão de um arquivamento que já estava sedimentado, o que foi recusado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, por conta de decisão do Superior Tribunal de Justiça, determinado que o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, ignorando o artigo 28, ignorando pelo menos tudo aquilo que eu estudei e aquilo que eu procuro ministrar nas minhas aulas de processo penal, da soberania do Procurador-Geral, da soberania do Ministério Público enquanto titular da ação penal, em receber em ordem de mandado de segurança e agora em recurso ordinário, a determinação para que fato seja revisto no que diz respeito à aplicação do artigo 28 por meio de mandado de segurança, repito isso, e vou além da teratologia na criação de um assistente de acusação que se sabe absolutamente incabível e impróprio antes de iniciada a ação penal, ainda que interessado, mas como assistente de acusação, sem legitimidade enquanto parte para que assim procedesse. E eu finalizo, e aqui aproveitando a presença do nosso digno corregedor, no sentido da edição de um ato que já está suspenso, mas que tem trazido um verdadeiro celeuma na carreira no que diz respeito à sua forma de apresentação, no que diz respeito à execução da pena de multa e à legitimidade para o reconhecimento da insolvência no caso da execução dessa pena de multa, se seria o promotor do conhecimento ou se seria em relação ao promotor da execução.
Esse ato está suspenso, entretanto, não existe ainda nada que venha a estabelecer, ficou suspenso o ato, entretanto, isso ainda vem gerando discussões de toda ordem, digno corregedor, digno procurador-geral, ainda que em exercício, mas ainda não se estabelecendo um critério próprio ou um critério pacífico, sendo que a simples suspensão do ato não me parece tenha sido a resolução com a devida vênia, a resolução, a solução mais adequada para a questão que continua sem solução. Ficam registradas estas minhas palavras, sempre com o devido respeito e desejando a todos nós uma excelente sessão. Muito obrigado pelo uso da palavra. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Agora eu passo a palavra ao doutor Antônio Carlos da Ponte. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar o nosso presidente, doutor João Machado de Araújo Neto, que, para gaudio de todos, hoje ocupa interinamente o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Quero também saudar o senhor Corregedor-Geral, a senhora secretária, os colegas que compõem o Conselho Superior do Ministério Público. E quero iniciar a minha fala, em primeiro lugar, trazendo também a minha perplexidade diante da designação de uma promotora para exercer funções junto ao Conselho Superior do Ministério Público. Eu quero deixar bem claro que a minha fala, ela não leva em consideração as pessoas envolvidas. Eu acho muito importante estabelecer essa distinção. Os colegas que oficiam junto ao Conselho Superior, os promotores de justiça que nos auxiliam, são pessoas detentoras de indiscutível capacidade, de imparcialidade, pessoas comprometidas com o serviço público, isso é absolutamente inquestionável. Eu também não quero, de maneira alguma, colocar em dúvida ou em xeque a capacidade da colega que é designada para exercer essas funções, que foi designada para exercer essas funções a partir de segunda-feira, não é? Desde o último dia 14. Mas quero deixar claro, em primeiro lugar, que não existe hierarquia entre conselheiros. Não é? É muito importante deixar isso muito claro. Não é? Todos nós somos conselheiros do Ministério Público de São Paulo. Integramos um órgão colegiado, heterogêneo, com integrantes do órgão especial que foram eleitos, dentro de um colégio de 42 integrantes, e também de membros do Ministério Público, procuradores de justiça, que foram eleitos num colégio eleitoral de 1.902 colegas. Então, é muito importante dizer isso, em primeiro lugar, para afirmar que critério de confiança é um critério que recai sobre todos os integrantes da carreira, sobre os 1.956 integrantes do Ministério Público, procuradoras de justiça, procuradores, promotoras e promotores de justiça. Então, isso é muito importante, em primeiro lugar, porque essa questão ela foi debatida inicialmente, e eu me recordo que, na ocasião, por intermédio de uma fala bastante serena e propositiva e ponderada, como é próprio, do conselheiro Jurandir Norberto Marsura, foi colocado que era necessário que nós refletíssemos um pouco mais sobre esse tema, para que não tomássemos nenhuma decisão assodada. E todos nós aguardávamos efetivamente uma reunião para que pudéssemos expor o nosso posicionamento e coletivamente, tal como se espera de um órgão democrático, não é? Após a colheita da manifestação de cada um dos colegas, optar pelo melhor caminho. Então, me causa perplexidade ao notar no Diário Oficial que é designada uma colega. Me causa mais perplexidade ainda saber que outras pessoas foram consultadas com base num critério, entre aspas, de confiança, quando os conselheiros não foram ouvidos a respeito. Então, se o Conselho decidisse que efetivamente o cargo deveria ser ocupado por um outro promotor na substituição, me parece que o correto de um órgão democrático, porque no Ministério Público se fala muito em democracia, mas nem sempre se pratica a democracia, é que fosse aberto um edital para que todos os colegas promotores de justiça interessados, eles pudessem se inscrever e democraticamente os conselheiros
optarem por um ou por outro. Isso se a tese de substituição fosse a aprovada, mesmo porque há uma prejudicial, não é? Eu, particularmente, sou favorável à tese de que não devem existir promotores prestando serviço no Conselho Superior. Me parece uma situação absolutamente cruel que promotores de justiça enfrentem uma realidade absolutamente perversa no dia a dia, com ausência de estrutura, e o Conselho passe a contar com promotores que são retirados, na verdade, da base. Nós estamos falando de uma promotora que é designada, que vem da comarca de Taboão da Serra, uma comarca que todos nós sabemos que é uma comarca que apresenta complexidade, uma comarca que demanda atuação efetiva por parte dos promotores. Então, eu quero deixar muito claro, em primeiro lugar, que não existe hierarquia aqui. Não existe hierarquia entre secretário e conselheiro, vice-secretário e conselheiros. Todos nós somos conselheiros e fomos eleitos para um mandato. Nós não podemos abandonar essa ideia. Então, a condução das coisas do Conselho tem que passar, sim, por uma discussão de caráter democrático. Ela não pode ser imposta de cima para baixo. É um desrespeito para com os colegas determinar que haja uma designação e o colega ficar sabendo pelo diário oficial. Isso não tem sentido, isso não tem cabimento. Então, eu quero aqui aderir à fala dos colegas Bonilha, Pedro Jesus Giuliotti, Marco Antônio e Saad Maslum, e quero aqui referendar a proposta apresentada pelo colega Saad Maslum. Eu já aponto que o meu entendimento é de que todas as designações devem ser cessadas, sim, e os promotores devem voltar aos seus cargos de origem, porque eles fazem falta em cada uma das promotorias. Nós temos um concurso em andamento e o argumento é que não existem promotores suficientes. Não existem promotores suficientes e nós retiramos esses promotores da base. Quero também deixar claro que esse critério de confiança, eu insisto, é algo absolutamente imprescindível em relação a qualquer integrante da carreira do Ministério Público. Confiança não se confunde com amizade, confiança não se confunde com afinidade, confiança não se confunde com critério de natureza objetiva. E o critério de natureza objetiva que deve ser observado, sim, se for a opção no sentido de ser designado promotor, é que seja aberto um edital e democraticamente se dê oportunidade a todos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu não vou fazer menção aqui ao regimento interno do Ministério Público. Eu vou fazer menção à lei orgânica do Ministério Público, a lei número 734 de 93, que no seu artigo 33, parágrafo único, diz que os suplentes substituem os membros do Conselho Superior do Ministério Público em seus impedimentos ou afastamentos por mais de 30 dias. O nosso presidente, o doutor João, ele não está impedido e ele também não está afastado das suas funções. Ele está ocupando interinamente o cargo de Procurador-Geral de Justiça. Então, com a devida vênia do entendimento da nossa secretária, em primeiro lugar, quem convoca novo conselheiro não é secretário, é o Procurador-Geral de Justiça, que o convoca por intermédio do Diário Oficial. E a partir do momento que a pessoa ela recusa a convocação, evidentemente que nós temos que seguir a ordem, convocar a pessoa que vem logo após, e se não houver se não houver um candidato que assuma essa função, aí sim o órgão especial tem que se manifestar. Doutor João, ele não está impedido, ele não está afastado, não é caso de convocação. Durante esse período aqui, o Conselho tem que funcionar com 10 conselheiros, sim. Com aquele que exerce interinamente a condição de procurador-geral, com o senhor corregedor-geral e com os outros 8 conselheiros. Nós não estamos falando de impedimento ou de afastamento. E ainda que isso estivesse em pauta, que a hipótese fosse de impedimento ou de afastamento, por uma questão de deferência a esse colegiado, nós deveríamos ter sido informados. E não me parece que isso aconteceu. Então, eu lastimo essa condução, acho que nós precisamos, e é importante, eu não tenho dúvida de que não houve má-fé, muito pelo contrário,
mas acho que nós precisamos aqui, em primeiro lugar, entender que não tem hierarquia entre nós. Isso é muito importante. Aqui não tem conselheiro de primeira classe nem conselheiro de segunda classe. Segundo lugar, é importante estabelecer que as questões atinentes a esse colegiado, elas precisam ser discutidas no corpo do colegiado. Esse argumento de que a questão era urgente, tinha que ser decidida de imediato, poderia ter sido chamado de uma reunião extraordinária. Não há problema algum. O regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público, ele afirma que, em havendo necessidade, desde que haja requerimento assinado por pelo menos 4 conselheiros, pode haver convocação de uma reunião extraordinária. E não me parece que isso aconteceu. Então, eu quero reiterar a fala dos colegas que me antecederam, quero, na verdade, abonar a proposta do conselheiro Saad Maslum para que essa matéria seja discutida na próxima reunião do Conselho Superior. E já adianto o meu voto. O meu voto é no sentido de cessação das designações, sim. Ah, mas não existem analistas suficientes. Esse é um problema que pode ser resolvido facilmente. Aliás, se não me falha a memória, quando o senhor Procurador-Geral de Justiça ele se manifestou a respeito desse tema, quando ele foi debatido, foi colocado que não haveria dificuldade nenhuma no sentido de atender aos pleitos do Conselho Superior do Ministério Público. Me parece que substituir promotores por analistas é uma matéria que vem de encontro ao interesse público, não há dificuldade nenhuma disso, não. O que é importante, e eu insisto nesse sentido, eu sei que não é fácil exercer a secretaria do Conselho, é uma atividade, sem dúvida alguma, árdua, mas é importante entender que a secretaria do Conselho, embora seja uma função das mais árduas, ela exige diálogo e exige principalmente a concepção de horizontalidade que deve existir entre todos os integrantes do Conselho Superior. Então, são essas, senhor presidente, as minhas considerações. Obrigado, doutor Antônio Carlos da Ponte. Eu gostaria apenas de fazer pequenas considerações a respeito da substituição, da convocação da doutora Wang e agora do doutor César, e tudo foi feito com base no regimento interno do Conselho Superior e, enfim, com meu conhecimento, meu consentimento, de modo que a doutora Tatiana Bicudo não agiu por vontade exclusiva dela. Houve apenas o cumprimento do regimento e, embora o senhor apresente argumentos respeitáveis, eu entendo que essa situação realmente está sendo tratada devidamente. Eu gostaria de passar a palavra agora ao doutor Calil, por gentileza. Renovando meus cumprimentos a todos, eu fico muito preocupado com essa proposta que foi feita pelo Dr. Saad, porque antes do advento da vinda dos promotores assessores, os votos que eram proferidos nesse conselho eram feitos de forma oral. Eu tentei pesquisar votos do passado para tentar ver o conteúdo e não é possível. Então, era um voto proferido de forma oral, em que o registro não existe, você não consegue pesquisar, né? E daí é que houve a necessidade de se organizar um trabalho de assessoria para possibilitar que o Conselho Superior do Ministério Público, que é o órgão que dita a política institucional em relação aos inquéritos civis, pudesse prestar um trabalho de qualidade e sem atraso, né? Cada promotor de justiça, assessor desses, profere em média 10 minutas por dia de parecer. Não me parece que, desarticulando esse trabalho que vem feito, esse mecanismo de trabalho que vem sendo feito, salvo engano, de 2015 para cá, vai melhorar a situação nem da base, tirando os 5 promotores que serão devolvidos, e muito menos desse conselho, que é importante e precisa ser dotado de uma assessoria para que possa desempenhar
a sua função. Mas se os senhores entendem que não, levaremos essa questão para a próxima reunião, uma vez com muita preocupação. Gostaria também de saudar a doutora Juliana, que está saindo, e por um voto de louvor em relação ao trabalho que ela realizou aqui junto a esse Conselho Superior durante o período em que esteve aqui convocado. É isso. Muito obrigado, senhores. Obrigado, doutor Calil. Passo a palavra ao nosso corregedor, doutor Montaurício Alquete de Souza. Excelentíssimo senhor doutor João Machado de Araújo Neto, nosso procurador-geral de Justiça, exercício, presidente dessa sessão. Cumprimento Vossa Excelência. Tenho a certeza que a Procuradoria-Geral está em excelentes mãos. Não tenho a menor dúvida disso, doutor João. Excelentíssimo senhor doutora Tatiana Vigiane Bicudo, nossa secretária, excelentíssimo senhor doutor Antônio Carlos da Ponte, Sade Masluns, Carlos Mascari Bonilha, Antônio Calil Filho, Marco Antônio Ferreira Lima, Julandino Alberto Marsura, Pedro de Jesus Liotti, eminentes integrantes deste colegiado, parceiros nesse navio que é o Conselho Superior do Ministério Público. Cumprimento também aos senhores e senhoras servidores do Conselho Superior, tão atuantes e tão presentes. Cumprimento também a todos e a todas que nos acompanham. São vários os assuntos, senhor presidente, relacionados ao tudo que foi debatido até aqui. Eu ouvi tudo com atenção, mas antes deles eu gostaria de pedir licença para propor um voto de louvor e um voto de pesar, se Vossa Excelência e os eminentes pares me permitirem. Né? O voto de pesar é pelo passamento do senhor Edilson Pedroso Teixeira, né? Passamento ocorrido agora no sábado. O senhor Edilson é irmão da nossa colega, tão competente, tão querida e tão brilhante, Evelise Pedroso Teixeira Prado Vieira. Né? Então, eu gostaria de propor um voto de pesar pelo passamento do senhor Edilson Pedroso Teixeira, senhor presidente. Também gostaria de propor um voto de louvor, que na página inicial hoje do Ministério Público, com muita alegria, a Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos da capital, notadamente na pessoa da nossa querida colega, competentíssima Ana Trotti Aride e sua equipe, os servidores daquela promotoria, que estão lá na Praça da Sé, né, presentes na Praça da Sé, num mutirão de atendimento à população de rua. Uma iniciativa brilhante, louvável e que mostra o que deve ser Ministério Público. Um exemplo de Ministério Público, esse comportamento da Promotoria de Direitos Humanos, e por isso, penso eu, digno de um voto de louvor por parte desse Conselho Superior. O Ministério Público tem que estar onde o povo está. É essa a nossa vocação, é esse o nosso papel. Então, senhor presidente, inicialmente gostaria de humildemente pedir, né, fosse submetida ao colegiado esse voto de pesar, inicialmente o voto de louvor, e a propósito do voto de louvor também adiro aquele lançado pelos colegas em relação à colega Juliana, né, que deixa agora as funções de assessoria do Conselho, senhor presidente. Senhor corregedor, eu endosso as palavras de Vossa Excelência e pedindo desculpas por não ter indagado da existência de votos de louvor e pesar. Não, mas o senhor presidente, não, é que eu falei com a colega Evelise agora há pouco, né? Isso não foi por nenhum canal oficial, foi por minha amizade com ela que eu tomei conhecimento, né, desse infausto acontecimento e por isso que trouxe aqui. Não há registro oficial, é a propósito, né? Não houve comunicação pela associação, por nada. Né? Então, não há, pelo amor de Deus, não há nenhum tipo de ninguém. Eu pergunto à doutora Tatiana se devemos aguardar uma formalização dessas notícias referente ao pai da doutora Evelise. É o irmão, doutor João. Não, eu penso isso devidamente, podemos aprovar de logo, né? Mesmo porque isso não depende de uma comunicação por parte da família, a associação do MP, tampouco a Procuradoria-Geral. Né? É um fato público, né, do qual tomei conhecimento, então acho que... Eu pergunto se alguém se opõe, a esses votos de louvor e de pesar. Eu acredito que estejam aprovados, doutor Montauri. Perfeito. Agora, senhor presidente, prosseguindo, né, são muitas as questões que foram levantadas, todas de suma relevância, de extrema importância, né? Eu gostaria apenas de fazer algumas brevíssimas considerações, né, e trazer, em verdade, ao sopesamento dos colegas alguns fatos. Desde logo, eu já antecipo que a questão da manutenção de promotores e promotoras de justiça assessorando o Conselho ou não será objeto de minha abstenção.
E digo isso porque, como já disse em vezes anteriores, integro esse colegiado na qualidade de corregedor-geral do Ministério Público. E é justamente nessa qualidade que entendo que eu deva me abster dessa votação. Por que eu devo me abster? Porque essa é uma questão que toca diretamente aos senhores e senhoras conselheiros que lidam diuturnamente com o expediente rotineiro e de julgamentos do Conselho Superior. E a Corregedoria não lida diretamente, rotineiramente com isso. Por isso, eu creio que manifestar-me, quer num sentido, quer no outro, seria estar me ingerindo em assunto que não toca diretamente à Corregedoria. Mas eu gostaria de trazer alguns fatos ao sopesamento de todos e todas, talvez para subsidiar melhor essa decisão coletiva. São todos colegas valorosíssimos. Na minha gestão, aí na época em que participei, eu, doutor Juliotti, da gestão, tínhamos colegas valorosíssimos que nos auxiliavam. De um lado, é verdade que nós temos gravíssimas defasagens nos quadros da carreira, e defasagens que preocupem muito a Corregedoria. Então, de um lado, a Corregedoria Geral ficaria muito feliz em ver esses colegas que são promotores e promotoras de justiça vocacionados, brilhantes, como diz o doutor Ponte, tão brilhantes e vocacionados quanto todos os outros integrantes da nossa carreira, de volta à linha de frente, vamos chamá-la assim. Isso para a Corregedoria seria muito bom. Seria uma forma de reduzirmos, ao menos um pouco, o impacto da defasagem, do déficit que hoje temos nos quadros do Ministério Público. De outra sorte, no evolver dos tempos, nós temos percebido no Conselho que as questões submetidas ao crivo de controle administrativo do Conselho se tornaram sobremaneira complexas. Elas são bem mais complexas do que eram, por exemplo, na minha época, aí enquanto integrante, junto com o doutor Juliotti, como já disse. Por que se tornaram sobremaneira mais complexas? Dentre outros fatores, porque surgiu o acordo de não persecução civil, que envolve invariavelmente questões muito sensíveis, muito detalhadas e de extrema técnica de produção e de elaboração. Nós temos hoje, submetidos ao Conselho, uma pleiade de arquivamentos e de acordos que não existia tempos atrás. Começou a surgir naquela gestão da qual participamos. O doutor Juliotti vai se lembrar bem disso. Tivemos discussões bastante acaloradas, doutor Juliotti? Estávamos eu e o doutor Juliotti do mesmo lado, diga-se de passagem, acerca dessa questão. E, com o devido respeito, isso que eu gostaria de trazer ao sopesamento dos colegas, o que eu particularmente penso, o que eu particularmente percebo. Eu particularmente percebo que essas questões que são extremamente sensíveis não estarão tão bem encaminhadas na mão dos analistas. Por melhor que sejam os analistas e sem desmerecê-los em nenhuma hipótese. Há situações cuja sensibilidade, cuja gravidade, melhor serão tratadas por promotores de justiça ou promotoras de justiça que têm a vivência necessária para o enfrentamento dessas questões. Os nossos analistas são assessores, auxiliares do promotor ou da promotora de justiça. São assessores auxiliares daquele a quem tem ou a quem cabe efetivamente o poder de decidir o que fazer, sobre quem recai a responsabilidade por aquela decisão. Então, com a devida vênia, eu não vejo nos nossos analistas, apesar, como disse, de sua competência, etc., por vezes, necessariamente essa expertise, essa sensibilidade que é necessária, ao meu sentir, para o efetivo controle de arquivamento, de homologação de acordos, notadamente de não persecução civil, que envolvem temas que ali, a meu sentir, demandam a sensibilidade de promotores ou promotoras de justiça experientes. Mas, como disse, enquanto corregedor, não me oponho qualquer que seja a decisão desse colegiado. E não intervenho nessa decisão porque ela não toca a mim ou à corregedoria diretamente. Qualquer que seja a decisão terá o meu respeito e o meu apoio. E apenas quis trazer esses subsídios, esses elementos, para que vossas excelências possam, aí, eventualmente, melhor discutir, melhor encaminhar a análise desses fatos. O doutor Paulo Marco, também, sua excelência, doutor Paulo Marco, aludiu a um aviso, com o conjunto da Procuradoria-Geral e da Corregedoria,
né? Doutor Marco Antônio, só para esclarecimento, né? O ato foi elaborado pela Procuradoria-Geral, tanto que a suspensão de sua eficácia se deu unilateralmente pela Procuradoria-Geral. Eu não assinei, né, a suspensão da vigência do ato, tá? Esse ato foi firmado juntamente pela Corregedoria, porque cabe à Corregedoria aqui exercer, digamos, uma espécie de, entre aspas, controle acerca da razoabilidade daquele conteúdo à luz da pleiade de atribuições do Ministério Público. Tá, doutor Marco Antônio? Apenas para esclarecimento, né, em face da consideração da colocação feita por Vossa Excelência. Tá? De resto, desejo a todos e a todas uma excelente sessão, né? E que possamos ter aí uma boa evolução nas nossas tratativas e na solução de tudo aquilo que nos cabe, né? Enquanto integrantes desse seleto, né, e uniforme colegiado. Muito obrigado, senhor presidente, pela possibilidade, pela oportunidade de concessão da palavra. Doutor João, está sem o som. Perdão. Obrigado, doutor Motauri, pelas suas palavras. E quanto a mim, eu reitero as minhas manifestações já apresentadas hoje. Não sei se alguém quer se manifestar diante do andamento da reunião, ou se podemos passar a... Eu só gostaria de fazer um esclarecimento. O aviso referente à irretroatividade da lei saiu no Diário Oficial do dia 10/3 e sairá sua republicação no dia 23 e 30. Segundo o entendimento, ficou do Dr. Bonilha apresentar uma retificação, caso ele quisesse, para posterior publicação. Essa retificação não me foi encaminhada, então o aviso foi publicado no dia 10/3 e sairá sua republicação nos dias 23 e 30/3. Bom, nós passaremos à sessão administrativa, ou haverá algum outro... Doutor Saad está com a mão levantada. Pois não, doutor Saad, pois não, com a palavra, doutor Saad. Perdão. Som, doutor Saad. Microfone. Obrigado. Doutor João, doutora Tatiana, eu gostaria de ver se a gente consegue resolver uma questão aqui. O artigo 16 do Regimento Interno, no inciso 4º, ele estabelece que são atribuições do conselheiro encaminhar ao secretário para obrigatória inclusão na pauta as matérias que devem integrar a ordem do dia das reuniões com antecedência mínima de 48 horas. Então, veja, nós ficamos na seguinte situação: 48 horas seria até 14 horas de domingo, né? Porque o prazo é contado em horas. Eu já cheguei a encaminhar uma proposta numa sexta-feira, ou seja, bem antes desse prazo, né? E não foi incluído em pauta, ao menos oficialmente, porque a doutora Tatiana, a senhora bem se recorda, já havia sido encaminhado para o Diário Oficial, né? Então, assim, esse dispositivo está quase como uma letra morta. Qual o prazo que a senhora entende, que a senhora pode me informar, para que dê tempo para enviar? Agora também o doutor Ponte fez uma proposta, essa proposta da súmula, e também com prazo de 48 horas. Me parece que ele mudou até no domingo, se não me falha a memória, né, Ponte? Ou domingo ou sábado, né? Também com prazo de 48 horas, mas sem tempo hábil para enviar para o Diário Oficial, porque já havia sido encaminhado. Foi sábado. Foi sábado, né? Ou seja, dentro do prazo também. Só que essas propostas não chegam a tempo, apesar do que diz o dispositivo aqui. Sem microfone. Encaminhar para o Diário Oficial sexta-feira até às 5 horas. Não existe publicação às segundas-feiras. Então, para se publicar no sábado, que será a pauta na terça-feira, todas as comunicações têm que chegar e ser enviadas até na sexta-feira, às 5 horas da tarde. Senão, não tem como incluir no Diário Oficial. Pode incluir extra pauta, como fizemos, mas, assim, para sair publicado no Diário Oficial, eu preciso que seja comunicado até na sexta-feira, às 17 horas. 5 horas da tarde, por favor. Ótimo. Tá bem, tá ok. Obrigado. Paulo?
Pois não. Bom, a doutora Tatiana, ela vai se manifestar, não? Agora, espera só um pouquinho. Desculpa, é que eu deixa eu só recebi aqui complementar. o doutor Paulo Marcos. Senta aqui, doutor Paulo. Não, eu gostaria só de complementar, então, só para a gente poder, então, coadunar esse dispositivo, na verdade, então, seria até 48 horas, seria até 14 horas de domingo, a rigor, não é? Quer dizer, mesmo enviando até as 14 horas de domingo, embora não enviado para o Diário Oficial, não haja mais tempo hábil para isso, porque já foi enviado, né, que se colocasse pelo menos na pauta, nessa pauta que é enviado para nós, não é? Porque aí estaríamos dando validade a esse dispositivo. O que a senhora acha, doutora Tatiana e colegas? Mas essa pauta que é enviada para os senhores, ela vai... supor que está... aplicada. O que nós podemos fazer né? Não entendi. Desculpa, doutor Calil. Então, essa pauta, doutor Saldi, que eu encaminho para os senhores, é a pauta que vai para o Diário Oficial. Não haveria possibilidade de encaminhar os assuntos até 5 horas da sexta-feira? Às vezes não, né? Às vezes não há possibilidade, mas que aí pelo posso sim, incluir essa pauta, doutor Saldi. Essa é uma outra forma. Isso para envio para o Diário Oficial, mas segundo a letra aqui do regimento interno, seria até 14 horas de domingo. Então, ao menos que se complementasse essa pauta com aqueles que chegaram até as 14 horas de domingo, ou seja, independentemente de envio para o Diário Oficial, mas que fosse em forma de complementação. E não foi feito isso, doutor Sade, não foi feito isso em relação ao doutor Ponte? Eu pedi para ser feito isso. Gostou da pauta? Dessa última? Essa pauta, o Fernando encaminhou até para todos vocês. Certo. Não, tudo bem, é porque teve um pedido que eu fiz numa sexta-feira e não constou da pauta. Então, que se constasse, então ficasse até as 14 horas de domingo, para que pudesse ser feita a complementação. Assim a gente estabelece, fica claro isso, não é? Sim, mas daí, de novo, constará extra pauta, não vai ser uma pauta oficial para o Diário Oficial. Sim. Bem, eu acho que podemos passar à sessão administrativa, doutora Tatiana. Sim. Com a apreciação. A constituição da comissão eleitoral. Isso. Perfeito. Para a eleição do Procurador-Geral de Justiça. E proponho os nomes de 3 membros do Ministério Público que já têm uma larga experiência em acompanhamento de eleições, que são o Dr. Pedro Franco de Campos, Dr. Antônio Celso Pares Vita e Dr. Ayrton Buzo Alves. E para a suplência, a doutora Maria Aparecida Valadares. Gostaria de saber se estão de acordo, enfim, se tem alguma pontuação a fazer. De acordo. Acho que podemos seguir a ordem de votação? Ou podemos aprovar? Ou querem uma votação nominal? Alguém tem alguma outra sugestão? Não havendo impugnação, está aprovado, né, doutor? Pois é, então, declaro, então, escolhida essa comissão, constituída pelos doutores Pedro Franco de Campos, doutor Antônio Celso Pares Vita, doutor Ayrton Buzo Alves e, como suplente, a doutora Maria Aparecida Valadares. Doutora Tatiana, qual o próximo? O próximo item da pauta é esta pauta da apresentação do doutor Ponte. Bem, eu gostaria de antecipar, doutor Antônio Carlos da Ponte, eu recebi o voto de Vossa Excelência e eu gostaria de pedir vista, sem prejuízo de Vossa Excelência, a
apresentar a proposta. Não há problema nenhum. Mas eu peço vista para examinar melhor. Pois não, e eu me coloco, inclusive, à disposição para esclarecer a Vossa Excelência as dúvidas que Vossa Excelência possa ter a respeito do tema. Pois não. Talvez, com esses esclarecimentos, Vossa Excelência tenha a condição de votar ainda na sessão de hoje, não é? A minha proposta é uma proposta de natureza objetiva, de criação de uma súmula no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público, estabelecendo que há legitimidade concorrente entre o Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo e as câmaras de coordenação e revisão do Conselho Superior do Ministério Público Federal para análise e eventual homologação de arquivamentos de notícias de fato, representações e procedimentos preparatórios eleitorais, além da apreciação de possíveis incidentes e recursos decorrentes interpostos em razão de tais medidas. Eu explico. Na verdade, a Justiça Eleitoral, a Lei 9.504 de 97, a chamada Lei Eleitoral, ela estabelece uma série de ações em que é necessário a propositura delas com prova pré-constituída. E entre elas se destaca a captação irregular de sufrágio, que é prevista no artigo 41A da Lei 9.504 de 97. Aliás, essa redação do artigo 41A é fruto da primeira lei de iniciativa popular, a Lei 9840 de 99. Ou seja, a captação irregular de sufrágio, hoje, ela é considerada não só como crime eleitoral, previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, da Lei 4.737 de 65, mas também como infração político-administrativa eleitoral. E ela traz efeitos que são absolutamente nefastos, entre eles a cassação do registro da candidatura de candidato ou que seja tornado sem efeito a sua diplomação. Então, é imprescindível que o Ministério Público, ele, em primeiro lugar, ele tenha ciência do que está sendo feito em cada uma das promotorias em matéria eleitoral. Mesmo porque o Ministério Público Eleitoral, tal como consta da exposição de motivos da súmula, ele é um órgão híbrido. O chefe do Ministério Público Eleitoral é o Procurador Regional Eleitoral. E ele é integrado pelo Procurador Regional Eleitoral no âmbito estadual e por promotores eleitorais, que são promotores estaduais designados para o exercício da função eleitoral. Esses promotores são indicados pelo Procurador-Geral de Justiça e a designação, ela compete ao Procurador-Geral da República, ao Procurador Regional Eleitoral, no caso do Estado. O correto seria que houvesse um Conselho Superior do Ministério Público Eleitoral. E esse Conselho Superior do Ministério Público Eleitoral teria que ser constituído por promotores eleitorais, que são promotores estaduais, e por integrantes do Ministério Público Federal. Enquanto isso não é desenvolvido, não é efetivado, o que se sustenta é que há legitimidade concorrente entre o Conselho Superior do Ministério Público e as câmaras revisoras do Ministério Público Federal para apreciação de matéria eleitoral. Eu quero deixar claro aqui que a Lei 9.504 de 97, ela sofreu uma alteração em 2009 que foi absolutamente nefasta ao Ministério Público brasileiro, não é? E essa alteração ela resultou no artigo 105A, que diz que em matéria eleitoral não são aplicáveis os procedimentos previstos na Lei 7.347 de 1985. Por vezes, o que acontecia no passado era instaurado um inquérito civil para apuração de improbidade administrativa no âmbito eleitoral, ou até mesmo para a produção dessa prova, que tem que ser pré-constituída, para fins de propositura de ação no âmbito eleitoral. Diante dessa vedação legal, é que se estabeleceu a possibilidade de um procedimento preparatório em matéria eleitoral ou até mesmo notícias de fato em matéria eleitoral. Acontece que no passado também, antes dessa alteração legislativa, quando os promotores requeriam o arquivamento de peças que lhes eram encaminhadas, esse arquivamento era feito frente ao juiz eleitoral, e isso deixou de existir. Então, na verdade, a proposta de súmula, o que ela busca, em primeiro lugar, é fortalecer o Ministério Público Estadual, uma vez que a atividade eleitoral, ao contrário do que alguns advogam, ela não é exclusividade do Ministério Público da União, em especial do Ministério Público Federal, muito pelo contrário.
ela é exercida pelo Ministério Público Estadual e pelo Ministério Público da União, que tem em um dos seus ramos o Ministério Público Federal. E, em segundo lugar, o objetivo disso também é trazer ao Conselho, ou devolver a ele uma atribuição que lhe compete. Não é? O Conselho precisa saber efetivamente o que está sendo feito ao longo de toda a matéria eleitoral no nosso Estado. Então, o objetivo da súmula é esse. É uma matéria absolutamente urgente. Nós teremos eleições agora no mês de outubro, mas é importante também destacar que, em sede de propaganda eleitoral para as próximas eleições, quem vai atuar é uma comissão de procuradores da República ou de promotores eleitorais junto a uma comissão de juízes auxiliares do TRE. Então, daí a importância da matéria. Eu procurei, por intermédio da fundamentação, esclarecer o que levou à propositura dessa proposta de súmula e me coloco à disposição de Vossa Excelência, doutor João, assim como dos demais colegas conselheiros, para qualquer esclarecimento que se afigure como necessário. Obrigado, doutor Paulo Carlos. Eu cumprimento e louvo o trabalho de Vossa Excelência, como sempre, muito bem feito, muito bem elaborado e com uma forte argumentação, mas mesmo diante dessa explanação de Vossa Excelência, eu ainda mantenho o meu interesse em pedir vista dos autos. Perfeito. Perfeito, senhor presidente. O doutor Jurandir parece que ele tem um questionamento também, e o doutor Bonilha e o doutor Saad querem fazer uso da palavra. Pois não, pois não. Doutor... Quem? O doutor Bonilha... Doutor Jurandir parece que, em primeiro lugar, pediu a palavra. Quem? Perdão, doutor Bonilha. Jurandir aqui na minha ordem, né? Eu acho que fui eu que pedi primeiro. Desculpa, perdão que eu não estou... Doutor Saad. A palavra está concedida a mim? Doutor Jurandir. Doutor Jurandir em primeiro, né? Doutor Bonilha e doutor Saad. Para mim é essa ordem aqui que aparece. É isso? Perdão, me enganei aqui. Eu estou agora visualizando melhor aqui. Perdão a todos. Então, doutor Jurandir, Norberto Marsuda. Eu pedi a palavra porque eu entendi que a proposta apresentada pelo Dr. Ponte realmente é urgente, dado o momento eleitoral, e nós temos que tomar uma decisão, né? E considerando que eu sou um dos membros, né, da Comissão de Revisão de Súmulas, eu me adiantei e no dia 9 de março eu apresentei uma manifestação a respeito, vislumbrando, enaltecendo a proposta, evidentemente, como não poderia deixar de ser, mas vislumbrando alguns óbices. E então eu gostaria que o doutor da Ponte e os demais colegas se debruçassem sobre esse meu entendimento, esse meu parecer, para que depois, então, com o parecer do doutor João, nós possamos, então, nos reunir e decidir, quem sabe, na próxima reunião. Doutor Jurandir, me perdoe, Obrigado, eu não cheguei a receber a manifestação de Vossa Excelência. Pois é, eu também achei que fosse encaminhado para todos, mas eu também acabei sabendo depois que foi aberto um procedimento, SEI, número 29.1000 ao contrário. Bom, tem um número aqui, que acho que depois pode ser passado, tem um procedimento aberto especificamente para esse caso. E o meu parecer foi anexado a esse procedimento. Bom, doutor Bonilha, Vossa Excelência, com a palavra. Eu igualmente quero dizer que não recebi também esse parecer, não tinha conhecimento desse posicionamento adotado pelo conselheiro Marsura, mas vou me debruçar sobre ele, vou ler e votarei oportunamente.
mas eu pedi a palavra antes mesmo de saber disso, porque eu já ia, a despeito do pedido de vista do nosso presidente, antecipar o meu voto favoravelmente à edição dessa súmula e consequente revogação da 43, porque a súmula foi apresentada de forma a fortalecer o Ministério Público do Estado de São Paulo e está ricamente subsidiada pelos argumentos apresentados pelo conselheiro Antônio Carlos da Ponte. Portanto, sem saber que o conselheiro Marsura havia apresentado alguns óbices, eu pedi a palavra para me manifestar amplamente de forma favorável à edição dessa súmula. Diante da fala de Vossa Excelência, conselheiro Marsura, então eu vou postergar o meu voto para o momento imediatamente após eu tiver acesso à manifestação de Vossa Excelência. Perfeito, eu agradeço. Obrigado, doutor Bonilha. Com a palavra, o doutor Saad Mansur. Eu também integro a comissão de revisão de súmulas e também não tive conhecimento dessa manifestação, doutor Norberto, doutor Jurandir Marsura, não tive conhecimento. Pelas colocações feitas pelo doutor Antônio Carlos da Ponte, realmente a situação é grave e não apenas urgente, ela é urgentíssima e ela precisa de uma resolução o mais rápido possível, de uma solução a esse respeito o mais rápido possível. Eu estava também inclinado a seguir já adiantar até o voto favorável à súmula, mas eu não posso deixar de verificar a manifestação de Vossa Excelência, doutor Marsura, é muito longa, Vossa Excelência não pode ver aqui para nós? É longa, viu, doutor Saad? Seria melhor ler e refletir a respeito. Então, tá bem. Então, fica assim. Eu também vou na mesma linha do doutor Bonilha, e já na próxima sessão, não? Isso aí já pode ser deliberado na próxima sessão? Porque isso aí a gente faz uma leitura, já verifica e... Doutor João também já vem com o seu voto pronto na sessão que vem, não? Pretendo em respeito ao tema, realmente a urgência, as considerações de todos os colegas, né, que realmente reputam da maior importância, é um tema realmente muito importante. Eu pretendo trazer, sim, na próxima reunião. Certo. Então, eu assim como o doutor Bonilha, e acredito que todos os demais, diante da urgência da questão, da relevância também, eu me proponho a me debruçar essa semana, e eu proponho também que já seja, então, designado já a próxima sessão para deliberar sobre esse assunto. Obrigado. Obrigado, doutor Maslum. Agora passaríamos à sessão plenária de turmas. Eu não sei se seria já o momento de fazermos um breve intervalo de uns 10 minutos. A doutora Tatiana... Perdão. Está levantada. Perdão, doutora Tatiana. Sou, Tatiana. Só para fazer um esclarecimento, quando o doutor Marsura me falou que ele tinha mandado o voto, eu também não localizei, eu vi que foi digitalizado o procedimento de todas as súmulas existentes no Conselho e as suas revisões, que para fins de que a comissão de súmula, que foi nomeada na nossa primeira reunião, tivesse acesso. Quando o doutor Ponte propôs essa revisão dessa súmula específica, como era feito tudo nesse protocolado, também o pessoal do administrativo encaminhou, então, naquele procedimento SEI, que tem até uma tarjinha azul do lado, que é revisão de súmulas. Então, o voto do doutor Marsura e eu acho que o voto do doutor João entrarão lá. Agora, eu gostaria de saber com os senhores se os senhores preferem que tire-se esse anexo de lá e fique um protocolado, ou mantenha-se esse anexo naquele protocolado de revisão de súmulas. Não tem como mandar uma cópia para cada um, mais fácil? Ele fica no processo SEI, mas podemos mandar uma cópia, mas ele já está de forma digital no processo SEI da revisão de súmulas. Acho que quem não faz parte da comissão talvez não tenha acesso ou não tenha conhecimento da numeração, tudo. Talvez fosse conveniente facilitar o trabalho de todos
e enviar essa manifestação. Tá, eu vou pedir para a Denise providenciar isso. Doutora Tatiana, eu acho que essa matéria, por ser uma matéria muito específica, o ideal é que ela fosse objeto de uma autuação própria, viu? Eu também concordo com o senhor. Eu concordo. Eu concordo. Essa é uma matéria que eu quero, inclusive, conhecer os argumentos do doutor Jurandir, porque é uma matéria que nós vamos deliberar e possivelmente haverá até questionamento acerca dela, junto ao Conselho Nacional, por parte do Ministério Público Federal, em suma. Essa não é uma tarefa tão simples, mesmo porque já faz algum tempo que o que se procura com a devida vênia é retirar a força do Ministério Público Estadual na atuação eleitoral. E é evidente que, a partir do momento que a coisa é recolocada nos devidos moldes, vai haver resistência. Então, acho até que, prevendo o que pode acontecer no futuro, é apenas uma proposta de encaminhamento, de sugestão, que isso seja autuado em separado e nós possamos efetivamente definir isso em separado. Eu concordo com o senhor. Vou providenciar isso, então. Doutor João, acho que as questões administrativas são essas, e agora seria a sessão de julgamento. Perdão, não entendi o trovão muito forte. As questões administrativas a serem deliberadas foram essas, e agora nós passaríamos, então, para a sessão de julgamento. Então, doutora Tatiana, inclusive, eu pedi destaque para uma manifestação minha, para um voto meu, e não sei se há outro